Esse é o nosso Deus. Amém, amados? Abre comigo rapidamente. Lá em Marcos 8, a partir do verso 14. Marcos 8, 14. Glória a Deus. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo-os, perguntou-lhe: Por que discorreis sobre o que não tens pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendes ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de que quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam os 12. E de quanto partiu 7 pães para os 4.000, quantos cearam? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeste ainda? Então chegaram a Betsaida. Eles trouxeram um cego, rogando-lhes que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhes saliva aos olhos, impondo-lhe a mão, perguntou-lhe: Vedes alguma coisa? Esse, recobrando a vista, respondeu: Vejo homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver, ele claramente ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Senhor, esta é a tua palavra. Nos ajude nessa noite a entender melhor a tua palavra. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido, quando estava meditando nessa palavra e eu vi aqui o fermento dos fariseus e de Herodes, foi quando Jesus ele estava com seus discípulos e saíram em viagem, e ali só tinha um pão, e eles se apavoraram, falaram: olha, nós não temos mais pão, só temos esse pão. Só que eles esqueceram que eles estavam com Jesus, e quem está com Jesus, e como muitos de nós, muitas vezes nós esquecemos quando as lutas vêm, quando nós não temos nada, às vezes para comer, quando não temos nada, nós começamos a ficar: nossa, eu não tenho nada. Começamos a reclamar, falei: o que eu vou fazer agora? Querido, se você está com Jesus, ele tem a solução para todas as coisas, porque Ele é o bom fermento na nossa vida, e Jesus nos ensina o tempo todo. Às vezes nós ficamos preocupados com tantas coisas: o que eu vou fazer agora? Como que eu vou pagar minhas contas? Como que eu vou resolver a minha vida? Olha, não recebi o pagamento. Olha, o pagamento não deu. E nós esquecemos que Jesus está conosco o tempo todo. E aqui foi o que aconteceu com eles. E Jesus começa a relembrar eles: olha, eu vou clarear a sua mente nessa noite. Eu vou clarear que eu estou aqui, ó. Estão duvidando de mim? E ele começa fazendo perguntas para eles. Cadê o fermento dos fariseus? Olha,
Quando a gente, por acaso, vocês não viram quantos cestos cheios ficaram? Quando eu fiz o milagre lá, quando só tinha um pão e eu reparti o pão para milhares de pessoas? Quantos foi? Foi 12? Foi 7? Quantos pães foram que eu reparti para as pessoas e encher os celeiros? E vocês ainda estão duvidando daquilo que eu posso fazer? E aqui eu vejo o fermento, né? Quem conhece fermento de pão? Lembro quando era criança, minha mãe fazia pão em casa, no forno, aqueles fornos de barro. Meu pai construiu o forno de barro, minha mãe fazia, mas ele ia à cidade e ela falava, olha, traz 50 gramas, traz 100 gramas de fermento. E trazia um pacotinho com fermento. Colocava lá na água, na massa do pão, deixava lá, dissolvendo. No momento certo, na hora certa, ela colocava, deixava para que a massa crescesse e desse bastante pão. Fermento sem pão, ele não cresce. O pão, né? O pão sem o fermento, ele não vai crescer. Se você pode fazer um pão aí que se não pôr fermento, vai ficar aquele negócio murcho, seco. Não vai crescer a massa do pão, não vai ficar um pão gostoso. Ou o bolo, quem faz bolo e coloca fermento. Tudo tem um pouquinho, lógico que tem a quantidade certa. Quanto mais fermento você põe, mais ele vai crescer. Se pôr menos, ele vai crescer menos. É assim na nossa vida, querido. Jesus é o fermento que nos faz crescer. Ele é o fermento que pode estar na nossa vida, porque Ele é o pão da vida. Ele cuida de nós em todo o tempo. E Ele nos ensina. E muitas vezes essas lutas que passamos é para que a gente venha crescer. E nós pedimos, Senhor, entra na minha vida, e Jesus começa a nos ensinar, fazer a gente crescer na palavra, crescer no conhecimento, crescer como cristão, no entendimento que Ele pode todas as coisas. E aqui fala que Jesus, depois de tudo aquilo, fala que Ele vai a Betseba e tem ali um cego. E quem conhece cego não enxerga nada. Mas ele vai enxergando pelos vultos, ou por escutar, e ele vai com a sua bengala, ele vai passando, vai pondo as mãos, de muito tempo já cego, ele já vai sabendo, ele fica parado ouvindo, ele já sabe quem é, e conhece até por a voz da pessoa, mas ele não enxerga, ele não consegue ver, ele tem que ser guiado por alguém. Mas aquele cego tinha o desejo de enxergar, e ele chega a Jesus, e Jesus ali mais uma vez, põe as mãos sobre ele, e Jesus cura. Jesus fala, você não está enxergando? Ele fala, somente homens que eu vejo como vulto, como as árvores se mexem, eu vejo como se fossem árvores. E Jesus põe ali a saliva nos olhos dele. E o cura, e ele começa a enxergar. E Jesus manda para cá e fala, não entra mais nessa aldeia. Jesus dá uma ordem. Querido, muitas vezes nós estamos assim, cegos. Nós não enxergamos. Nós não enxergamos diante de nós. Porque quando nós estamos diante de um problema, diante de uma dificuldade, nós não enxergamos nada. Nós só enxergamos a dificuldade, só enxergamos aquilo que nos faz ir para baixo. E cada vez que nós enxergamos o problema, nós ficamos com mais problemas, nós começamos a ficar nervosos, nós começamos a desacreditar de tudo. Mas quando nós começamos a ver o problema e nós começamos a dobrar nosso joelho, nós começamos a buscar a Deus, Jesus ele entra na nossa vida e fala, filho, fique em paz, eu estou aqui. Eu já fiz milagres na sua vida. Quantos milagres? Nós esquecemos dos milagres que Jesus já fez lá atrás. Porque nós queremos agora. Nós esquecemos que Ele já fez. Quantas vezes Ele já fez milagre na sua vida? Quantas vezes já te curou alguém da sua família? Quantas vezes Deus já te abençoou na hora que você mais precisava? Na hora que você estava com uma crise financeira e Deus abriu portas de um emprego, ou abriu portas
de finanças naquele momento. Quantas vezes Jesus fez pela sua vida? Quantos livramentos você já teve? Quantas vezes você esteve em perigo e Jesus foi lá e pôs as mãos? Quando Deus faz, glória a Deus, a gente dá até testemunho que Jesus fez. Muitas pessoas são assim, dá testemunho, olha, Jesus fez, Jesus é bom, Jesus fez. Mas na hora do problema, esquece. Ele nos ajuda, Ele nos faz crescer. E em todo o tempo nós vamos passar aflições na nossa vida. Porque Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu venci a morte. Ele venceu a morte na cruz do Calvário. Jesus venceu em todo o tempo. Querido, quando nós colocamos o pão na mesa, e nós lembramos que é Deus que fez para nós, que Deus colocou o alimento na nossa mesa, nós temos que começar a agradecer mais, porque Jesus tem cuidado de nós o tempo todo. Agradeça. Quando o Guto estava orando aqui, eu estava lembrando dele falando, quantas vezes ele agradeceu, mesmo passando uma luta, mas Deus pôs as mãos sobre ele, Deus cuidou, Deus abriu portas, Deus nunca deixou faltar nada. E às vezes nós não entendemos certas coisas da nossa vida, nós não entendemos naquele momento, mas Jesus fala, eu não fiz, eu não já fiz na sua vida, vocês não viram lá atrás o que eu fiz? Por que estão duvidando? É que os discípulos estavam duvidando naquele momento. Mestre, estamos sem pão, só temos um só, o que nós vamos fazer com um pão só? Estamos em 12, estamos aqui no barco, tem mais gente, vai ter mais gente que está com fome. O que eu vou fazer agora? O que nós vamos fazer? Só com pão. E eles esqueceram que Jesus já tinha transformado aqueles 7 pães em milhares. Ele repartiu o pão, ele já repartiu o peixe. Quantas pessoas ele alimentou apenas com 7 pães? Consegue imaginar isso? Multidões para comer 7 pães. E às vezes nós ficamos preocupados. Só estou com isso no bolso. O que eu vou fazer agora? Eu pago a conta ou eu compro outra coisa? O que eu faço? Se eu pagar a conta, eu não como. Se eu comer, eu não pago a conta. Se eu pagar uma conta, eu não pago outra. E nós temos compromisso, nós temos água, temos luz, temos as contas dos compromissos do dia a dia. E nós ficamos preocupados. Nós esquecemos que há um fermento bom dentro da nossa casa. Que Jesus é o pão da vida, que Ele está ali na nossa vida, que Ele está ali cuidando de nós, que Ele pode fazer todas as coisas. Nós precisamos entender a palavra do Senhor, nós precisamos entender, não é apenas falar de Jesus e esquecer que Ele faz. Muitas vezes é fácil falar para os outros, mas quando chega dentro da nossa casa, nós trememos, nós esquecemos que o mesmo Deus que vai fazer na vida do outro, vai fazer na sua vida. Ele está comigo, Ele está com você, Ele está na sua casa. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando nessa semana, na sua vida, mas Jesus vai entrar com provisão, porque Ele sempre entra com provisão. Ele entra com a provisão na nossa casa, na nossa vida, em todas as áreas. Ele cuida. Em todo tempo, Jesus cuida da nossa vida. Em todo tempo. Uma semana atrás eu falei sobre os gigantes.
Às vezes nós temos medo de enfrentar o gigante. Davi enfrentou um gigante, sabendo que o Deus dos exércitos estava com ele, e ele enfrentou, e ele venceu. Nós também podemos vencer. Você pode vencer, se crer. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Mas se nós não cremos, se não crer, nada vai acontecer. Tem que ter fé, tem que viver pela fé, crendo que o Deus dos exércitos está conosco, crendo que esse Jesus vai fazer nós crescermos a cada dia. Deus tem feito nós crescermos a cada dia. Temos que agradecer até mesmo pelas lutas, porque são as lutas que nos fazem crescer diante de Deus. Que no dia a dia, quantas lutas nós já passamos, Guga? Quantas lutas você já passou? Quantas dificuldades? E Deus fez você crescer. É assim que acontece com cada um. É nas lutas. São as lutas que nos fazem dobrar o joelho e orar e buscar o Senhor. Que nós possamos ter esse bom fermento dentro de nós, em todo o tempo, nos ajudando a crescer. Esta é a palavra nessa quinta-feira, essa reflexão, para que você venha crescer com Cristo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o Senhor, Pai. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor. Senhor, que o Senhor nos ajude a cada dia a crescer contigo, e que nós possamos, Deus, saber em todo o tempo que o Senhor é conosco, que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, que o Senhor vai cuidar de nós em todo o tempo, Pai. Que o Senhor é o pão da vida na nossa casa, que o Senhor que derrama esse fermento sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, sobre a nossa casa, que nos faz, Deus, crescer cada dia mais no conhecimento da Tua Palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Erga suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, seu único Filho, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com você hoje e sempre, em nome de Jesus. Que nós possamos terminar essa semana debaixo da tua graça. Amanhã, sexta-feira, tem reunião de oração. Domingo temos o pastor Wellington de manhã ministrando a palavra. Eu vou estar ministrando à noite. Vai ser um tempo de bênção. Não deixe de vir para a igreja não. Vai ser aniversário da igreja. Vem para o culto das 10 no domingo. Vem estar conosco. Se você pode, consegue vir, venha com toda a restrição. Nós vamos cuidar de você. Amém. Deus vai te abençoar e vai te honrar. Deus abençoe.